Sou o pastor Samuel, aqui de Santo Antônio da Alegria, tenho 35 anos, minha esposa Lisiane tem 3 filhos, Heloísa, Ismael, Natanael. Nasci em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Minha mãe, Maria Aparecida, e meu pai, Daniel da Silva. O meu pai, eu era assim, no Rio de Janeiro, onde eu nasci, eu era muito pegado com ele, demais. Porque lá até então, no Rio de Janeiro, nós morávamos no fundo de uma igreja. Então ele criou, como eu disse aqui, ele criou nós dentro de uma igreja. E no momento, o que fez eu assim perder aquele vínculo com ele foi um pouco não, totalmente. E eu ter conhecido as drogas. Entrar na criminalidade, a droga, onde que me transformou um jovem, um adolescente rebelde. Porque em Efésios, capítulo 6, fala: vossos filhos não irai as vossas iras do pai, ou o pai não irai a ira do filho. Então, onde estava ocorrendo aí? Queira sim, queira não, eu estava irando ele e ele me irando. Então, ficou aquele confronto. Então, daquele pai que ele sempre estava comigo, do meu lado, sempre lá no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui no estado de São Paulo, conheci as drogas, aquela aliança quebrou. Por quê? Ele começou a tomar uma atitude que minha mãe sempre fala: Daniel, essa atitude não é atitude de pai, ele é seu filho. Então, onde que ele me correntava, ele chegou a me bater, assim, pegar correia de sofá, já viu aquelas correias de sofá? Ele me bateu, ele falou assim: eu vou te pegar do 1 até o 100. Aí ele pegou num canto da parede e começou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele me batia, porque eu vejo assim da criação dele. Ele veio de uma criação meio difícil, porque não tinha leitura bíblica, coisa assim. Então para ele parecia normal, para ele parecia assim que estava fazendo bem, mas por contrário, aonde que estava me irando, e eu chegava a um ponto e falava assim: o senhor vai ficar velho, eu vou crescer, o senhor vai... Então, no momento que ele me soltava, era como soltar um cachorrinho que estava preso tanto tempo ali, sai com alegria, sai como um bobo, sai como sem conhecer o mundo. Então, ele me soltava, eu me preparava, eu trocava de roupa escondido, pulava a janela, ficava 3, 4 dias fora de casa. Que até então, nesse começo, eu perdi meu pai com 16 anos por isso, porque nessa semana ele me trancou, me soltou. Aí eu troquei de roupa, ele deu um descuidado, ele foi no fundo lá fazer um serviço, eu pulei a janela, fiquei sumindo na favela 3 dias. Depois de 3 dias, eu tinha 16 anos, depois de 3 dias, eu soube a notícia que ele faleceu, aonde que eu fui ver meu pai dentro do caixão, Assim, eu levei comigo um tempo que eu tive depressão, passei, tentei tirar minha vida, tomei veneno de rato, tentei se enforcar, porque a droga estava dando aquela opressão em mim, a droga estava me concedendo em mim, dizendo assim, eu olhava ao meu redor e eu falava assim: eu sou culpado de tudo isso. Eu me culpava com isso, Mas por trás eu não era o culpado, por trás tinha também alguma influência, porque assim, a conquista, ela vem com amor. Eu tenho irmãos gêmeos, Tiago, antes de nós vir ao mundo, como eu disse aqui, morei no Rio de Janeiro, nasci lá, Uma irmã olhou assim no ventre da minha mãe e profetizou: eis que vem um varão aí. Aí minha mãe falou: não, como? Aí passou de 15 dias, ela descobriu que estava grávida. E o nome dele era chamado Samuel. Quando foi ver, aí eu falava assim com Deus: Deus, não poderia ser Samuel, o Tiago? Porque ele ia passar tudo que eu passei, eu não ia sofrer tanto. Então eu falava isso com Deus. Falei: Senhor, por que no Tiago não foi Samuel, eu fui o Tiago? Entendeu? Então o Tiago, ele é um rapaz assim, ele é bem... assim, um pouco maior que eu, é um pouquinho, ele influencia um pouco da minha pessoa, ele entrou na criminalidade, ficou 1 ano e 8 meses preso, negócio de assalto, passou por um processo difícil, mas depois ele viu que aquilo, eu aprofundei mesmo, eu cavei na lama, e ali eu cavei e estava me sufocando,
e a minha mão estava estendida aos ares, e pela graça e misericórdia de Deus, ele me sustentou, me levantou, porque eu já estava me sufocando já. Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada vida. Eu sou o pastor Reginaldo, eu sou da Igreja Peniel, cidade de Mococa, e é um prazer estar falando a respeito do testemunho de vida do nosso querido pastor Samuel. Antes de comentar a respeito, eu gostaria de ler uma passagem bíblica que se encontra no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, que vai nos dizer o seguinte: não vos conformeis com as coisas do sistema mundano, mas transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a criminalidade ela começou assim, com amizade. Eu comecei na escola com cigarro comecei com cigarro, fumava um cigarro, e depois de um cigarro o amigo falou, e eu era muito pegado com amizade e afluência. E por vir também de uma família pobre, né? Quando nós viemos do Rio de Janeiro, nós chegamos aqui na FEPAS, era uma FEPAS, ali é a FEPAS, hoje está sendo regularizado, está sendo bem certinho, mas era uma FEPAS, ali passava a linha do trem, ali em Porto Ferreira, no Jardim Anésio. Então, ali nós começamos com uma casinha de barraco de lona, barraco de tábua, e eu comecei com uma influência. Foi um traguinho aqui não faz mal, um traguinho ali não faz mal. E foi vendo, daqui é muito bom, é muito doido. E onde foi vendo que aquilo foi me viciando. Então, o que me levou isso foi as drogas. O que me levou isso um pouco também foi eu querer, por meu pai ter 12 filhos, minha mãe teve 12 filhos, né? E ela não poderia atender todos. Então, eu queria se vestir melhor, um tênis melhor, uma bicicleta, e eu queria estar envolvido, né? Estar com dinheiro, entendeu? Estar com dinheiro. Esse dinheiro eu conseguia roubando. Eu fui aprendendo aqui, aprendendo ali. Como você começou, pastor? Ia numa loja de 1,99, pegava uma bolacha aqui, um biscoito ali, e começou assim, opa, deu certo hoje, opa. Quando foi ver, pegava um Walkman, naquela época era um Walkman, eu lembro primeiro o Walkman. Então foi começando assim, falou, opa, deu certo, foi dando, primeira, segunda, terceira foi dando certo, quando foi ver estava aprofundado, se torna um vício. Tudo isso, a droga me levou a um momento que eu atraí no corpo o soro positivo, né? E o soro positivo, eu cheguei eu usava droga, com essa doença, eu cheguei a 41 quilos. Eu cheguei a 41, a 39, cheguei a 38 quilos. Eu já era de maior. Hoje, eu estou com 70 quilos. Olha a diferença, 70 quilos. Então, assim, pela medicina, onde que eu me machucava, não cicatrizava, porque essa doença não deixa. Então, a baixa resistência estava lá embaixo. Entendeu? Saía ferida na boca por todo lado. E tem pessoa, até hoje, que olha e dá assim, mas o nosso Deus é um Deus do impossível, não é um Deus que pega as coisas loucas nessa terra para confundir a sábia, pega as coisas que não são para confundir o que são. Então eu peguei o soro positivo e chegou um tempo na minha vida que os médicos falavam assim, pela glória de Deus, a minha esposa, meus filhos, todo ano eles fazem o exame de sangue, dá negativo, não tem nada, para a glória de Deus. Aí você fala, pastor Samuel, mas você faz tratamento hoje? Eu faço de 6 meses, 1 ano, eu vou ali só para bater assim como está a carga viral. Pastor, você toma o que tal? Eu tomo, mas pela glória de Deus já foi liberada uma palavra profética na minha vida que eu estou curado. Por que, pastor, você está curado? Porque a ciência fala que fica como se fosse
incubado, não tem eu creio que esse incubado aí Deus já pegou e incubou e já curou. Esses meses atrás, até então, que eu vou em Paraíso, eu fiquei 3 meses, não tive reação, sem remédio, sem nada. Aí chegaram em mim, pastor, você ficou 3 meses, por que você não fica esses dias mais? Porque assim, o meu organismo, 2008, eu comecei a tomar, já acostumou. A Bíblia diz, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37 diz, porque para Deus não é nada impossível. E não tem nada impossível que Deus não possa realizar na sua vida. Eu não sei o que você está passando, se é alguma enfermidade, se é o teu casamento está destruído. O meu casamento outrora chegou ao ponto que minha esposa já estava para assinar ali o divórcio. E Deus restituiu o meu casamento, restituiu minha saúde. Hoje eu posso dizer que hoje eu tenho saúde. Não só saúde material, mas principalmente saúde na minha alma, saúde no meu coração, na minha mente, aquilo que me panhava medo, porque a droga me dava medo. Eu cheguei ao ponto que a droga, as pessoas me chamavam de Homem-Aranha, porque estava me deixando eu doido, eu estava ficando louco no meio ali da família. Então, você que pensa que tem um filho aí que está nas drogas, na prostituição, que tem uma doença incurável, viu? Jesus, ele pode te alcançar a sua vida. A Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir o seu coração, abrir a porta do seu coração, eu entrarei e saciarei e farei morada no seu coração. A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías 43:13, antes que formasse dia, ele é. E ninguém há que pode fazer escapar das mãos dele. Operando ele, quem pode impedir? Se operando Deus na sua vida. Eu tenho o costume de dizer assim, junta a minha vontade com a vontade de Deus, o que pode impedir? Nada. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou assim, aonde está a morte, a sua vitória? Aonde está o inferno, o seu agrilhão? Ele venceu a morte, o inferno, o pecado. Então não existe pecado, não existe morte, não existe demônio que ele não pode trabalhar ou ele pode combater contra o teu adversário. Pastor, meu adversário é a enfermidade, é as drogas dentro da minha casa. Ele tem o poder para combater contra este inimigo que tem empanhado medo na sua casa, no medo na sua família. Hoje a minha missão na igreja é pastorear, como pastor, e eu não sou pastor, mas também sou pai. Eu conselho muito, tenho aconselhado muito pessoas que passou por momento que eu passei, momento de droga, de criminalidade. Então, hoje eu alcanço muito família, jovem, lá, através do meu testemunho, porque assim, muitas das vezes eu já ouvi isso de jovem, falar assim, pastor Samuel, aquele pastor não faz o que você faz. Aí eu falo, filho, mas espera aí, como que é a história dele? Pastor, ele nunca foi como você. Ele nunca foi como você, então ele não sabe lidar com essa situação. Então a pessoa que já passou na criminalidade, já foi preso, entendeu? E muitas das vezes aquele pastor não teve esse momento de dor, não sabe o que é. Então eu tenho assim, o meu foco é assim, o mesmo Deus que me tirou da criminalidade, das drogas, do crack, dos vícios, que me curou, por que Deus não pode fazer no fulano, no ciclano, aquela pessoa que está lá na lama, na mesma situação que eu estava outrora? Então eu sou uma pessoa muito insistente. Eu nasci no berço, evangélico, como eu disse aqui, meu pai e minha mãe sempre me ensinou desde pequenininho, como minhas crianças estão aí, ensinava os cultos, reuniões de crianças, louvores, e assim, eu cheguei a uma certa idade que Deus permitiu conhecer o lado do mundo, porque hoje eu sei o que o mundo pode me oferecer. Então tem momento, como diz a Bíblia, tudo coopera para o nosso bem, para aquele que ama Deus. Então, às vezes, isso que ocorreu na minha vida cooperou para quê? Para hoje, eu sei que muitas das vezes aquele jovem que está passando, eu sei que ele passa.
Eu sei qual que é a dor dele, eu sei o que ele precisa. Muitas das vezes nós vamos em palavra, mas muitas das vezes ele precisa de um abraço, que muitas das vezes a sociedade não dá, ou a família não dá, porque a droga faz a pessoa fazer ele um monstro. Ele é um monstro, mas por trás daquele monstro existe ali uma alma, uma vida. Então eu iniciei hoje o meu evangelho. Eu iniciei por quê? Porque eu tive que ter uma escolha. Falei assim, basta, já sofri. Chegou um ponto na minha vida, chegou um ponto que tudo se fechou. As portas, tudo se fechou. A minha mãe, minha família, mas tudo foi permissão de Deus, se fechou. O apóstolo Paulo está nos ensinando neste versículo, dentro desse testemunho lindo de vida do pastor Samuel, que está nos trazendo, nós podemos dizer o seguinte, que Deus, Ele é soberano, Deus ele é universal, mas existe um momento na vida do homem que ele precisa tomar uma decisão na sua vida. O apóstolo Paulo está falando para a gente não nos conformarmos com o sistema desse mundo. Em outras traduções, ele vai falar o mundo aion, que é o mundo maligno. Mas transformai-vos. Essa transformação, no sentido original do grego, ela se chama metanoia, trazendo para o português a metamorfose. E o que ele está dizendo? Que é para nós sofrermos essa metamorfose, essa grande metanoia. E o que é uma metanoia? É uma mudança de vida para outra. Eu vou abandonar os velhos hábitos, eu vou enterrar aquilo que eu recebi como padrão dentro desse sistema mundano, que nós viemos a esse mundo e automaticamente, independente da religião, nós vamos recebendo padrões que são entronizados dentro das nossas vidas. E para rompermos com esses padrões e entrarmos nessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que passar por essa metamorfose. Nós temos que passar por essa grande transformação. E eu vejo Deus operando na vida do pastor Samuel. Dentro de tudo que foi falado, não há o que nós dizermos em relação a isso, a não ser que ele é um milagre nas mãos de Deus. E isso vem a ser notório nas nossas vidas, porque muitas pessoas não estão provando ainda a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E você pode ter acesso a isso, se você não se conformar com os padrões que estão sendo colocados na sua vida. Você pode ter uma vida plena, você pode ter uma vida linda, uma vida de regozijo da parte do nosso Deus. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre a sua vida, sobre esse testemunho lindo de uma grande transformação que foi feita na vida desse homem de Deus. E essa grande transformação, ela está proposta a toda a humanidade. E eu gostaria que você colocasse dentro do seu coração essa palavra. Eu não sei se você tem vivido esta vontade agradável de Deus sobre a tua vida, mas a proposta, ela está aberta para você. Aonde esse vídeo chegar, aonde esse testemunho alcançar, que ele possa trazer um bom conteúdo para a sua vida, dizendo para você que é possível nós sairmos desses padrões que nós recebemos até da nossa infância e passarmos a viver uma vida de uma grande transformação para a glória de Deus. E é isso que o Senhor tem preparado para a minha e para a sua vida. Eu estava em Porto Ferreira, um pastor lá de Porto Ferreira. Este pastor, ele viu a minha situação, minhas condições, porque o bairro lá onde eu morava, todo mundo estava falando de mim já, estava me chamando de doido, de louco, porque a droga estava me deixando louco, doido. Hoje eu sou louco, doido por Jesus. Doido mesmo, me chama de um pastor doidão. Então, aí ele me chegou e falou assim: você quer mudança? Você quer mudança? Eu falei, quero. Meio-dia eu passo aqui.
E eu não parava em casa, eu não ficava de parar em casa, eu já saía para atrás de rolê, atrás de um trago. Então eu tive que vencer aquele momento, aqueles segundos ali, de parar ali até meio-dia. Ele passou, me pegou, me trouxe em uma casa de recuperação. Aí você fala, pastor, a casa de recuperação, o que fez sobre a sua vida? Qual é a transformação da casa de recuperação? A casa de recuperação, ela me fez dar tempo para parar e pensar e raciocinar o que eu queria da minha vida. Momento de raciocínio. Por quê? Aí você fala assim, pastor Samuel, a casa de recuperação recupera alguém? Eu já vi muitos entrar em casa de recuperação várias vezes e estar no mesmo jeito. A casa de recuperação não recupera. O que recupera é a atitude e a ação da pessoa que vai tomar lá dentro. Então a casa de recuperação me ensinou o quê? Os caráteres, o princípio. Voltei o meu princípio: respeitar a liderança, respeitar os mais velhos, respeitar o tempo, respeitar os momentos de Deus na minha vida. Então, naquele momento de Deus na minha vida, na casa de recuperação, eu tinha mais momento de buscar, eu tinha mais momento. Eu entrava na casa de recuperação onde eu fiquei, eu entrava no meio do mato, eu ia orar, eu ia ler a Bíblia, eu ia chorar, eu ia me rasgar. Porque muitas das vezes, e tinha um pastor que falava assim para mim, você tem que estar no meio da pessoa. Eu falava assim, mas pessoas já estavam lá fora. As pessoas já estavam lá fora. Tinha muitas pessoas lá fora já ao meu redor, encercado. Eu tenho que estar no meu momento de particular com Deus. Então ali na casa de recuperação eu tive um momento de cura. O Senhor era o meu médico ali. Então eu tinha aqueles horários com Ele, aquele particular que eu orava, eu chorava, me rasgava, aonde eu fui me curando, me sarando, porque aonde Deus foi tratando na minha vida. Aquele momento ali foi um momento de raciocínio, o que eu queria na minha vida. Por quê? Porque muitas pessoas entram em casa de recuperação, pensam de hoje para amanhã vai ser recuperado. Não. Eu disse aqui e repito, junta a vontade de Deus com a minha vontade, o que pode impedir? Deus, ele dá o livre-arbítrio do homem. Eu tenho o costume de dizer na igreja que Deus, ele deu duas coisas para o homem. Ele respeita essas duas coisas. Primeiro, o poder do livre-arbítrio, o poder da escolha. Eu tenho a escolha. Hoje eu estou aqui, amanhã, se você quiser, eu não posso estar. Hoje eu sou pastor, amanhã também. É escolha. Qual que é a outra coisa? O tempo. Deus, ele respeita tempo, ele trabalha no tempo. A Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 3, tudo ao tempo determinado debaixo do céu. Tudo ao tempo. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar. Tudo ao tempo. E Deus respeita tempo, Deus trabalha o tempo. O tempo de Deus é bem diferente do homem. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia ao tempo de Deus. A igreja aqui, o Ministério Eclésia, é um ministério chamado para... O nome Ministério Eclésia é chamado para fora. É um ministério... nós estava... Até ontem mesmo, nós estava festejando 2 anos. 2 anos que tem esse ministério. Tem sido uma benção. Tem recolhido muitas pessoas feridas, machucadas. E o Ministério Eclésia é um ministério que está aqui para abraçar, para acolher, independente da situação que chegar, independente da situação que está vivendo, nós estamos aqui para acolher. Assim, do mesmo Deus que fez na minha vida, restituiu meu casamento, me libertou, também posso fazer na sua vida. Nós somos aqui no Ministério Eclésia de Santo Antônio da Alegria, né? E nós temos ali em Batatais, temos em Goiânia, já está expandindo para a glória de Deus. Eu não sei, entendeu, o que você está passando, qual é a necessidade tão grande que você necessita, eu não sei o que você está vivendo, mas é independente. A placa de igreja, se ela salvasse, ela não estaria lá fora, né? Se placa de igreja salvasse, né, Jesus teria dele. Deus teria a placa dele. Ele pregava e obrigava eu a pregar a placa de Jesus. Eu gosto de pregar assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu só tive mudança mesmo no momento que eu comecei a compreender e entender a palavra de Deus. Mas como? Você só compreende e entende a palavra vivendo nela, se esforçando a viver nela, se esforçando a viver na palavra, porque a palavra, quando eu me esforço a viver na palavra, a minha vida, meus caráteres, minhas atitudes vai mudando. A criminalidade, as drogas me deixou só com a roupa do corpo, nada, não tenho nada, por contrário, eu não tenho nada, nem meus documentos eu tive que fazer tudo de novo.
Perdi documento. Olá, eu sou a Amy Joy Hartz, psicóloga, Teta Healing e pós-graduanda em Física Quântica. Eu estou aqui para trazer uma pequena contribuição acerca do trabalho com o pastor Samuel e quero então dar a minha contribuição no olhar da psicologia, acreditando sempre que a fé é a fé. A fé é o amor. E quando então entramos num caminho, um caminho doloroso, isso frente ao que o pastor acabou de relatar, mas qualquer outro tipo de caminho também, quando entramos nesse caminho de sofrimento, de dor, isso não é porque Deus quer. Deus não precisa do nosso sofrimento, porque Deus não tem ego, então Ele não precisa se sentir satisfeito com o nosso sofrimento. É a minha visão, você pode filtrá-la, ok? Agora, quando nós entramos então no caminho do sofrimento, nós estamos fazendo uma escolha, tal qual Samuel fez uma escolha e entrou no caminho das drogas, não é verdade? Então, é quando nós perdemos a fé. E enquanto nós não resgatarmos essa fé, nós não vamos resgatar a nossa fé em si. Como que nós desejamos alcançar alguma coisa, um propósito, um objetivo, sair daquela situação, se nós não tivermos fé em nós mesmos? Mas antes precisamos ter fé em Deus. E quando nós perdemos a fé, é porque nós deixamos de olhar para Ele, para o nosso Criador. Nos afastamos dele. É isso. E o nosso poder de reconquista de uma vida plena, saudável, feliz, constituindo uma família, o nosso poder está nessa conexão divina entre o ser humano divino que somos com o nosso Criador de tudo que é. Desejo felicidades a esse querido pastor, felicidades à sua saúde, felicidade a todos. Um abraço, um beijo de luz no coração de cada um. Até mais. E Deus me deu o que Ele dá, Ele não toma nem com a segunda, nem com a direita, nem com a esquerda, nem... O que Ele dá é permanente. O que Deus me deu está permanente. O que Ele, principalmente a minha família. Eu lembro que eu conheci minha esposa, rapaz, é uma coisa bem interessante. Eu conheci minha esposa, foi dia 29 do mês 9, 2009. Então eu conheci minha esposa dia 29 do mês 9, 2009. Conheci ela, então já faz bastante tempo, né, amor? Nós estamos juntos. Ela tem lutado muito pelo meu casamento, para Deus estar sempre abençoando, né? E Deus tem abençoado muito a gente. Esse é o Natanael. Aí tem a Heloísa. Vem cá, Heloísa. Tem a Heloísa. Essa é minha família abençoada. Tem a Heloísa. Cadê o Ismael? Vem cá, filho. A Heloísa. Vem cá, pai. Ismael. Essa é a família que Deus me deu. Uma família que Deus tem me abençoado muito, ainda eu não sendo merecedor, e Ele tem me abençoado com imenso amor, né? Ainda nós não sendo merecedor, Ele tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes, Ele tem cuidado da minha família, e por isso que eu posso dizer, né, que até aqui o Senhor nos ajudou. A Bíblia diz, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim das coisas que se esperam. Em Hebreus 11, primeiro, né? Não perca a fé, não perca a esperança. Continue com esperança, fé, que a sua família possa ser restituída,
o seu filho pode ser restituído, não perca a esperança. Porque assim quando alguém depositou uma esperança, uma fé na minha vida, para eu hoje estar aqui, assim também é você, não perca a esperança. Porque a Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor e Salvador Jesus, será salvo tu e a tua casa. Somente crê nele. Amém? O caos é grande, a tempestade é difícil, maior, porém, é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Levanta! E sabe, alguém vai dizer que essa é uma mensagem motivacional. Acertou! É para motivar você, é para sacudir você da cadeira, dizer: ei, levanta, o plano de Deus ainda é sobre você, ainda há uma esperança, ainda há algo de Deus para se cumprir na sua história. Mas David, eu perdi muita coisa. Não, meu lindo, é para motivar você mesmo. Levanta da cadeira, sacode a poeira e vai para onde Deus colocou você para ir. Mas não é como eu quero, faça como dá agora, porque daqui a pouco volta ao normal. E se você desanimar agora, muita coisa na frente se perderá, porque você, quando deveria ir, desanimou.